Deus, vamos continuar o estudo da carta do apóstolo Pedro. E hoje nós vamos estudar 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15 e 16. Mas antes vamos orar ao nosso Deus, para que Ele possa abrir o nosso coração, para que a gente possa entender a palavra dEle. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra. Que o Senhor possa nos induzir pelo Teu Espírito Santo para entender o que o Senhor quer nos dizer esta noite. Pai, toca em nosso coração, nos transforma de dentro para fora, Senhor, para que nós possamos cada dia mais se parecer com o Teu Filho. Nos ensina esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15 e 16. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, possais silenciar a ignorância dos homens insensatos, como livres, e não usando a liberdade como uma capa para a malícia, mas como servos de Deus. Até aí, irmãos, vamos começar a sentar. Glória a Deus. Irmãos, esta passagem é a continuação do que a gente estudou no sábado passado, né? O que foi que Pedro falou no sábado passado? Falando sobre a nossa obediência aos nossos senhores, né? Aqueles que estão acima de nós, nossos governantes, o presidente, né? E Pedro nos inclina para que a nossa vida seja uma vida de obediência, né? A liderança, a presidentes, a reis, a imperadores, né? Ele diz que de qualquer circunstância, nós como salvos, como servos do Senhor, devemos obedecer às autoridades, aqueles que estão acima de nós, né? E aqui, Pedro vem nos trazer, aqui no versículo 15, dizendo, porque assim é a vontade de Deus. O que é que Pedro quer nos dizer? Pedro lembra que o crente deve viver de acordo com o propósito de Deus. Irmãos, a nossa vida agora que estamos em Cristo, o propósito maior da nossa vida é fazer a vontade de Deus. Nos versículos anteriores, nós lembramos que Pedro nos inclina a obedecer às autoridades, mesmo que elas sejam más. Deus nos ensina que nós devemos obedecer até o momento a qual eles não nos afastem da presença do Senhor. Devemos estar submissos a eles, mesmo sendo homens e mulheres corruptas. Mas nós, como servos do Senhor, devemos obedecer. Por quê? Porque devemos agradar a Deus, e isso é a vontade de Deus. Glória a Deus. É isso que tem que expressar da nossa vida, sua vida cristã tem que expressar isso. Mesmo que sejam pessoas injustas, que estão fazendo coisas más para nós, mas nós, como servos de Deus, devemos expressar a vontade de Deus. Então Pedro lembra que o cristão deve viver de acordo com o propósito de Deus. Aqui, a ênfase não está em teorias e discursos, mas em prática de vida. Nós devemos expressar que nós somos, irmãos. Você era uma pessoa que não conhecia Deus, vivia de acordo com a vontade do seu coração, a vontade do mundo, mas desde o momento que Cristo veio sobre a sua vida, a nossa vida agora tem que expressar Jesus Cristo, irmãos. Não podemos mais expressar os desejos da nossa carne. Não, estamos mortos, crucificados. Fomos crucificados com Cristo. E agora, o que é que procede da nossa vida? O Senhor Jesus Cristo, a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é que os crentes expressem sua fé por meio de atitudes corretas e honestas. Mesmo que estamos debaixo de pessoas desonestas, pessoas más, o crente, diante dessas pessoas, tem que expressar algo correto, algo honesto. Nós não podemos mais estar se assemelhando às coisas do mundo, às vontades do mundo, não. A nossa mentalidade foi transformada, irmãos. Temos a mentalidade de Cristo. Jesus Cristo injuriado não injuriou. Não falou nada. Ele foi injustiçado e não deu uma palavra. Como ovelha muda para o matadouro.
E assim aqueles que seguem ao Senhor, mesmo sendo injustiçados, mesmo sendo ali apertados, nós devemos expressar o quê? Atitudes corretas, honestas, diante daqueles que nos oprimem, diante daqueles que lançam leis injustas. Nós não podemos pagar com a mesma moeda. Não, essa mentalidade morreu, irmãos. Essa mentalidade era a qual nós tínhamos antes. Se você pisar no meu pé, eu piso no seu. E pisa com mais força, né? Agora não, irmãos. A nossa mente mudou. Temos a mente de Cristo. Como a ovelha muda para o matadouro. Ele não deu uma palavra, sendo injustiçado, sendo levantado ali a falsos acusadores. Ele não deu uma palavra. E é assim que nós devemos expressar nossa vida diante dessa sociedade podre. O que é que nós estamos vendo aí? Podridão, irmãos, cada dia mais. Se você analisar, cada dia mais o mundo está ficando pior, irmãos. É cada escândalo, cada coisa, cada mentalidade agora que está se lançando aí. E você fica assim, meu Deus, gente querendo ser animal, virando um animal. E agora eu sou um gato. E eu tenho que ser tratado como um gato. Não, agora eu sou um cachorro. Não, eu virei um cachorro. Imagine a mentalidade das pessoas, o que está acontecendo, irmãos. Isso procede de onde? É de Deus? Não. Procede do maligno, irmãos. E nós se deparando com estas coisas, qual vai ser a nossa atitude? Ir para cima, brigar, discutir? Não, irmãos. Temos que ter atitudes corretas, honestas, que expressem Jesus Cristo. Para que, por alguma ocasião, algum jeito, essas pessoas vejam Cristo em nós e venham se transformar, ter a possibilidade também de conhecer a verdade. Jesus é bem claro, eu sou a verdade. Essas pessoas que andam com essa mentalidade não conhecem a verdade, não sabem o que é a verdade, não entendem o que é a verdade. Nós que entendemos, vamos andar da mesma forma, vamos praticar as mesmas coisas. Irmãos, nós devemos entender que a nossa vida é um testemunho, irmãos. A nossa vida é um testemunho diante deste mundo. É verdade. Você passou dali para fora ali, você tem que expressar Jesus Cristo. Você não tem que expressar só na igreja, não, irmãos. Quando passa ali o portão, volta a capa de crente. Quando eu sair, eu tiro a capa. Não, irmãos. O que foi lhe dado agora, vai te levar para a eternidade. Glória a Deus. Cristo foi lhe dado. O Espírito de Deus está sobre você. O apóstolo Paulo é bem claro. Vós não sabeis que vós é templo do Espírito de Deus. E aquele que tentar destruir o templo de Deus, Deus também irá destruir. O que é isso? Eu com Deus e indo para o pecado. Eu com Deus e fazendo as coisas erradas. Eu disse que você vai destruir o templo de Deus, que é o seu corpo. Eu também destruo tudo. Então nós devemos ter a mentalidade agora, irmãos, renovada. Amém, Jesus. A nossa mentalidade foi renovada, a nossa mente transformada. O coração de pedra que não entrava nada, foi tirado, foi nos dado um coração de carne, que é sensível à ação da palavra de Deus. Porque hoje você obedece à palavra de Deus, você tem vontade de ouvir, de entender, porque o coração de pedra saiu, irmão. Deus tirou. O coração de pedra que não entendia nada, passava no lugar, a pessoa pregando ali, é maluco, é doido. Não entendia, não compreendia, mas o coração Deus tirou e deu um de carne. E agora você se deleita na palavra e tem anseio para querer saber o que é isso. Porque fomos renovados, foi nos dado um Espírito. O Espírito de Deus repousa sobre a vida do crente. Então, tendo essa transformação, esta vida renovada, vivemos em renovação de vida, irmãos. Somos outro homem, outra mulher. Não podemos retroceder, voltar para trás, não. Isso não tem nada a ver com morte mais não. Andamos para frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E Pedro continua dizendo, fazendo o bem. No versículo 15 ainda, irmãos, fazendo o bem. O que é que Pedro quer nos dizer?
O meio pelo qual os cristãos cumprem a vontade não é respondendo os ataques com discussões e brigas. Olha o que Pedro quer nos dizer, ó. O meio pelo qual os cristãos cumprem essa vontade não é respondendo em ataques com discussões ou brigas. O que quando nós fazíamos isso era antes, quando éramos do mundo, quando não conhecíamos o Senhor. Mas agora o que nós fazemos? Mas com boas obras e obediência. Glória a Deus. Olha o que aconteceu com a sua vida. Antes você atacava, você discutia, você brigava, mas agora não, irmãos. Agora o que expressa em você é com boas obras e obediência. Boas obras e obediência às autoridades. A gente vai se lembrar do sábado passado, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14. Submetei-vos, pois, a todos os decretos humanos por amor do Senhor, quer seja ao rei ou os superiores, quer aos governadores ou àqueles que por eles enviados, para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Vida santa e testemunho íntegro. Olha o que procede de nós agora. Obedecemos aqueles que estão acima de nós, mesmo sendo homens malignos, mas nós devemos obedecer por amor do nosso Senhor. E o que ele expressa na nossa vida agora? Vida santa e testemunho íntegro. É isso agora que temos que exalar, irmãos. Ó? Uma vida santa, um testemunho íntegro. Isto mostra que a fé cristã é vista nas ações, não apenas nas palavras. Irmãos, o que eu falo aqui, eu tenho que viver. Eu tenho que viver, isso tem que expressar em minha vida. E quando isso acontece, irmãos, eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou lendo, estou guardando, estou praticando. Tiago fala sobre isso. Não seja só ouvinte da palavra, mas sejam praticantes. Por que adianta eu estar aqui 1h30 perdendo tempo, ouvindo, saindo pelo outro ouvido? O que adianta isso? O que vai acrescentar em minha vida? Nada. Mas se eu ouvir, parar, dar ouvido à palavra, deixar a palavra entrar no meu ouvido, descer ao coração, acumular no meu coração e expressar a palavra de Deus, irmãos, eu estou fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. Eu estou cumprindo com a palavra. É isso que está faltando hoje em dia, irmãos, na vida dos crentes. Estão lotando as igrejas, ali com falsos ensinamentos que não procedem da palavra de Deus, né? Vou ver uma profecia, vou ver uma revelação, mas quando sai dali viram uns bichos. Não expressa Jesus Cristo, não está nem aí. Eu não estou nem aí. Irmão, a sua vida foi renovada. A sua vida agora é um testemunho, uma vida santa, um testemunho vivo, íntegro. Para que estas palavras, irmãos, molde a minha vida. E as minhas expressões falem Jesus Cristo. A fé cristã é visível nas ações, não apenas nas palavras. O que eu falo, eu tenho que viver. Eu tenho que viver, irmãos. Se eu quero que minha família, meus amigos conheçam o que eu conheço hoje, a minha vida tem que exalar isso. Amém. Eu não posso só falar, mas as minhas atitudes vão falar por mim. Irá induzir aqueles que estão ao meu redor a conhecer o que eu conheço, irmãos. É por isso que a nossa vida tem que ser um testemunho, irmãos. É por isso, se Jesus lhe tirou, você está ali no meio da sua família, Jesus vem e tira você daquele meio. Por que ele faz isso? Para que através de você, todos aqueles conheçam a verdade. Glória a Deus. E como eles vão conhecer a verdade?
através da sua transformação, da sua mudança, seus pensamentos, as suas ações. Ó. A minha mente mudou, eu não faço mais o que eu fazia. Eu fazia porque eu não conhecia a verdade. Mas agora eu conheço a verdade, eu não faço mais isso. E isso vai trazer interrogações na cabeça daqueles que estão ao seu redor. Por que não faz? Está desagradável aqui junto. E agora você não está mais aqui, por quê? As pessoas vão ficar querendo saber o que está acontecendo com você. E aí é o momento de exalar Jesus Cristo. Glória a Deus. A fé cristã é visível nas ações. É isso que muito crente não está entendendo, irmãos. Crente, tanto tempo de igreja, mas quando você vai ver a vida, meu Deus do céu, que é isso? Meu Deus, pessoas que já eram para estar ensinando a outros, ensinando os mais novos, sendo umas pedras de edificação dentro da igreja. Você não vê isso. Você olha para um crente velho, isso é pior do que o que está se convertendo agora. Porque não entendeu ainda não teve o discernimento para entender que agora ele é uma pedra de edificação. Cristo me chamou para edificar a outros. Paulo fala a Timóteo, que tu aprendeu, tu ensina a outros que queiram aprender, para que eles ensinem a outros também. Então a reunião que nós temos aqui, eu tiro o discernimento da palavra, estou trazendo aos irmãos, os irmãos vão entender para agora ensinar a outros. Amém. Glória a Deus. Um levando para o outro, irmãos, e assim todos vão ser edificados. Esses ensinamentos não é para a gente guardar, e ele tem que expressar para que outros possam conhecer também. Assim como um dia você conheceu, você agora se enche para levar para outro agora. Amém, Jesus. Essa é a vida do crente, irmãos. É a edificação. Levar o conhecimento, a verdade para aqueles que estão enganados, estão perdidos. E Pedro continua no 15 ainda: possais silenciar a ignorância dos homens insensatos. O que é que nós temos que fazer para silenciar a ignorância dos homens insensatos? Insensato aqui quer dizer, irmãos, pessoas que não conhecem a verdade. Pessoas que falta de juízo, sabedoria e discernimento. Muitas vezes associada à rejeição de Deus e os seus mandamentos. Essas são as pessoas insensatas. Havia críticas contra os cristãos do século I, acusados de serem desobedientes, desordeiros ao império, ou até praticantes de maldades. Pedro ensina que a resposta não deve ser defensiva ou agressiva, mas sim um testemunho de vida correto. Os irmãos antigamente sofriam perseguições pelo Império Romano. Ali eles eram acusados de desobediente e desordeiro, até de maldade, de praticar maldades. Eles sofriam por causa disso. Mas Pedro diz que não é para eles bater de frente, ser defensivos ou agressivos. Pedro diz que não faça isso. Mas o contrário, mais assim um testemunho de vida correto. Não era para brigar, discutir, bater de frente. Mas a vida do crente deveria expressar Jesus Cristo, mesmo sendo atribulado, irmãos. Mesmo sendo acusado injustamente, nós devemos ter uma vida correta, reta no Senhor. Amém, Jesus. Quando o crente faz o bem, as acusações perdem a força. Quando você coloca a sua mente para expressar Jesus Cristo, aquelas acusações a qual se levanta contra você cai por terra, irmão. Glória a Deus. O crente não é mais para sair na mão, para brigar. Agora eu vou lá. Não, irmão, calma. Coloca a tua vida no Senhor. Dobra teu joelho, pede a Deus para trazer a solução.
Olha que Romanos, capítulo 12, versículo 17 diz, ó, não retribua nenhum homem o mal por mal. Procurai as coisas honestas vistas de todos os homens. Se for possível, no que depende de vós, vivei em paz com todos os homens. Deus. Olha a nossa vida. Aleluia. Olha a nossa, mesmo você sendo acusado injustamente, eu não fiz, mas a pessoa está dizendo que eu fiz. Eu não posso retribuir isso àquela pessoa. Eu não posso. Porque a minha mentalidade foi mudada. Eu sou um crente. Eu não posso deixar de expressar Jesus Cristo a momento nenhum. A minha vida tem que ser viva no Senhor. Exalar. Ó. E Pedro diz, ó, Paulo diz, ó, não retribua nenhum mal. Não retribua a nenhum homem mal por mal. Esta vida que nós tínhamos antes, que retribuiu o mal com o mal, você fez o que meu fazer, não pertence mais a nenhum de nós. Esta vida foi crucificada lá na cruz. O velho homem, a velha mulher, está crucificado na cruz. O batismo é a representação da morte na cruz. Quando você desce as águas, ó, simbolicamente, a velha mulher, o velho homem fica nas águas. Quando você sobe as águas, o novo homem, a nova mulher ressurge. Glória a Deus. Então, aquele que diz, ó, eu vou pagar o mal com o mal, está crucificado, está morto na cruz. Né? Olha o que Paulo diz, ó, procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Se for possível, no que depende de vós, vivei em paz com todos. Amados, não vos vinguei a vós mesmos, mas dá lugar à ira, porque está escrito, a vingança é minha e eu recompensarei, diz o Senhor. O que o crente agora faz no momento de injúria, de injustiça? Eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar aquele que é justo, que é juiz dos juízes, aquele que é correto, é santo. Ele enxerga tudo, irmãos, ele vê tudo. Não adianta ninguém se levantar contra você com justiça. Deus não vai permitir, irmãos. Deus irá julgar. Vai chegar um momento que Deus irá descer a mão. Então, Pedro diz o quê? Quando o crente faz o bem, as ações, as acusações perdem a força. Então isso nos inclina, irmãos, a no momento da dificuldade a gente expressar Jesus Cristo, porque isso irá combater aquilo que se levanta contra você, né? Ignorância aqui não significa apenas falta de conhecimento, mas uma oposição tola e maldosa contra a verdade. As pessoas que não conhecem a verdade são ignorantes, irmãos. Eles não conhecem, não sabem. Não? Eles são uma posição tola e maldosa contra a verdade. Agora, irmãos, no versículo 26. Como livres. Versículo 16, irmãos. Desculpa. Versículo 16. Como livres. O que é que Pedro quer nos dizer? Em Cristo, os crentes foram libertos. Se você não sabe, você agora está livre. Jesus Cristo te libertou. Versículo 16. Jesus Cristo te libertou. Você está livre. Livre de quê? Do pecado, da condenação e da escravidão espiritual. Fomos libertos, irmãos, do pecado, do pecado da condenação e da escravidão espiritual. Olha que João capítulo 8, versículo 36 diz: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente estarás livres. Glória a Deus. Olha o que aconteceu conosco. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente estarás livres. A verdadeira libertação é em Cristo Jesus, irmãos. Não existe outro lugar. Muitas pessoas estão enganadas, se prostrando diante de imagens, indo a certas religiões que não vão libertar.
Jesus é a libertação do pecador. É o sangue dele que nos lava, que nos purifica de todo mal. Então não há outro lugar, irmãos. Então se eu me direciono a tal religião, eu estou perdido, porque aquela religião não vai me dar o que Cristo me dá. Mesmo que lá chame o nome dele, mesmo que lá tenha a imagem dele, mas não vai me dar, porque aquilo ali não vai me dar um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz, ó, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Romanos capítulo 6, versículo 18, Romanos diz, 6, versículo 18. E tendo sido libertos do pecado, tornastes servos da justiça. Jesus nos libertou do pecado, agora somos servos da justiça, irmãos. A justiça de Cristo está sobre nós. Essa libertação é interior e espiritual. Mesmo que externamente os cristãos fossem súditos do Império Romano ou até escravos, ou seja, Pedro lembra que apesar das autoridades humanas, o cristão já é livre por pertencer a Cristo. Irmãos, nada neste mundo pode te aprisionar quando Cristo te dá a libertação. Pedro aqui lembra lá os irmãos antigos do Império Romano, mesmo que eram súditos do Império Romano, dominados pelo Império Romano, ou até mesmo escravos, mas se eles conheceram Jesus Cristo, eles estão livres. Aquelas correntes não seguram mais. Pode segurar o físico, mas o espiritual não. A sua vida espiritual está liberta em Cristo Jesus. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 35 diz, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todos os dias, somos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Porque eu já estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura seja capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, se você teve um encontro com Cristo, nada pode lhe tirar dele. Nada tem força para lhe tirar dele. Vamos passar dificuldades, vamos passar incertezas, vamos ter problemas, sim, mas isso não te separa do Senhor. Pedro aqui diz, ó, os irmãos eram submetidos ao Império Romano, escravos, mas essas pessoas conheciam a verdade que era Jesus Cristo, e eles não poderiam ser mais escravizados. Espiritualmente eles estavam livres. Essa libertação, irmãos, foi nos dada, irmãos. Essa libertação foi lhe dado. Você é livre em Cristo Jesus. Então nós não podemos mais voltar para a amarra do pecado, irmãos. Não, fomos libertos de lá. O Senhor nos arrancou de lá, nos trouxe para a sua presença. Somos livres em Cristo. Então aquela vida passada não tem mais nada a ver conosco, irmãos. Não. O 16 ainda, irmãos, ó. E não usando a liberdade como capa para a malícia. O que é que Pedro quer nos dizer aqui? A malícia, ó, intenção de praticar o mal, ó. Um desejo de causar dano a outro, ou uma mentalidade maligna e pecaminosa que se opõe ao amor e à bondade. Isto é malícia, é a vontade de fazer o mal.
Liberdade não é licença para pecar. Estamos livres em Cristo, mas isso, irmãos, não nos inclina a voltar para o pecado. Não. Deixamos isso para trás. Desobediência a autoridades ou viver de forma irresponsável. Alguns poderiam usar a liberdade em Cristo como desculpa para rebeldia, indisciplina ou até desordem social. Pedro deixa claro: a verdade liberta não serve de capa para egoísmo e injustiça. Nós fomos libertos. Glória a Deus. Não participamos mais de coisas erradas. Estamos libertos em Cristo. Não temos mais eu estou em Cristo, eu posso fazer o que eu quero. Não, irmãos. Não podemos. Pedro aqui inclina aqueles irmãos da época, dizendo: apesar de vocês estão livres em Cristo, mas vocês não estão para desobedecer às autoridades, viver de forma irresponsável. Não. Vocês são libertos em Cristo, mas não para viver essa vida. Alguns poderiam usar a liberdade em Cristo como desculpa para rebeldia, indisciplina ou até desordens sociais. O Senhor não nos libertou para isso. Ele nos libertou para servirmos a Ele, para fazermos a vontade dele. O 16 ainda, irmãos, mas como servos de Deus. Agora nós vamos entender por que o Senhor nos libertou. A verdadeira liberdade cristã não é faço o que eu quero, mas sou livre para obedecer a Deus. Olha para que o Senhor Jesus te libertou. Para você ser livre para obedecer a Deus. O cristão é livre do pecado para ser servo de Cristo. Glória a Deus. É para isso, irmãos, que Deus te chamou, irmãos. Para que você possa servir ao Senhor, irmãos. Em obediência, irmãos. Porque Ele te arrancou, irmãos, daquilo que te escravizava. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas agora, tendo sido libertos do pecado e tendo-vos tomado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim da vida eterna. Olha para que nós fomos livres, para nos santificar e por fim a vida eterna, irmãos. A sua libertação agora inclina a Jesus Cristo, irmãos. A sua libertação agora te leva agora, irmãos, para a vida eterna, a qual nos espera. O crente espera isso, a sua vida eterna, a vida que o Senhor nos deu, agora verdadeira nele. Se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos junto com Ele. Então nós esperamos, ansiamos por isso, irmãos. E até chegar a este dia glorioso, porque como nós vamos andar aqui nesta terra? Em santidade, irmãos. Fugindo de tudo aquilo que desagrada a Deus. Fazendo a vontade de Deus. Até aquele grande dia que o Senhor rasgará os céus e voltará com todo o poder e glória para buscar o que é dele. Nós vamos andar em santidade nesta terra. Expressando Jesus Cristo. Assim mesmo, sendo cidadãos do império, eles demonstravam que sua lealdade última é a de Deus, vivendo em obediência a Ele. Vemos aqueles irmãos daquele tempo, escravos do regime romano. A lealdade que aqueles homens tinham, aquelas mulheres tinham, era a Deus. Era Deus, vivendo em obediência a Ele. Irmãos, aqueles irmãos podiam ser escravos na carne, na vida, no cotidiano, mas o coração daquele povo, a mente estava liberta por Jesus Cristo. As correntes estavam na mão, mas o coração, a mente, estava no Senhor. Glória a Deus. Vivendo em obediência a Deus.
O que é que nós aprendemos destes 2 versículos? Respondendo com boas obras. Nossa vida correta é um testemunho mais forte que palavras contra calúnias. A nossa vida agora em Cristo, andando em santidade, buscando a Deus, expressando Jesus Cristo, é mais forte que palavras contra calúnias, ou contra caluniadores, né? Aqueles que caluniam, que falam mal, que querem te derrubar. A sua vida e testemunhando Cristo é mais forte do que você bater boca com eles, do que você discutir, do que você brigar. É mais forte. Liberdade responsável. Ser livre não significa viver sem regras, mas viver para agradar a Deus. Essa é a nossa vida agora, irmãos. Não esqueçam disso. Você foi arrancado de lá da escuridão, das trevas a qual você estava, para você vir agora para a luz, para agora você viver agradando a Deus. O crente tem que ter essa mentalidade. Mas quando o crente vive essa mentalidade de agradar a Deus, ele vive uma verdadeira vida. Passa por qualquer dificuldade, passa por qualquer dor, mas passa de pé, porque Deus nos sustenta. Porque você abandonou tudo e entregou tudo a Deus. Agora para o Senhor, a minha vida é para te agradar. Eu não quero saber mais disso, eu não quero mais aquilo, eu quero agora te agradar. Aleluia a Deus. Então eu faço o que Jesus diz, negue-se, pegue a sua cruz e me siga. Quando Cristo tem essa mentalidade de a sua vida agora é para Deus, eu cumpro a palavra do Senhor, negue-se, pegue a sua cruz e me siga. É isso que Deus quer de cada um de nós, irmãos. Infelizmente, hoje não está sendo mais expressado isso nas igrejas. Eu quero pular, eu quero rodar, eu quero festa, eu quero isso, eu quero aquilo. E estão esquecendo que eles são testemunhos vivos. Olha quantas pessoas estão perdidas aqui nesta rua. Quantas pessoas que não conhecem a verdade. Quantas? Se nós não tomarmos uma atitude de ser testemunhos vivos, para que eles possam enxergar Cristo em nós, como eles vão encontrar o Senhor? Eles vão vir aqui? Só pela graça de Deus. Mas se um deles se deparam com você e você expressa Jesus Cristo, é uma indicação, irmãos, para que eles possam conhecer por que essa pessoa é assim, por que ele pensa assim, por que ele age assim. É um cristão. Serviço como expressão de liberdade. Quanto mais servimos a Deus e ao próximo, mais mostramos que somos verdadeiramente livres em Cristo. Está vendo como é a sua vida? Quanto mais servimos a Deus e ao próximo, mais expressamos que somos verdadeiramente livres em Cristo. Hoje um irmão me chamou para ir na casa de uma pessoa orar. Eu fui pela manhã lá. Quando eu cheguei lá, meu irmão, meu Deus, o povo escravizado na cachaça. Quando eu entrei na casa, exalou aquela cachaça. Meu Deus do céu. As pessoas escravas não conseguem se libertar. Eu ali orei para aquele povo, eu e o irmão, dei uma palavra, chorou e tudo, mas não tem aquela dizer assim, eu vou dar o meu passo. Não tem, irmãos, estão presos, escravos. Eu olhando aquilo ali, assim, meu Deus, você vê as pessoas escravizadas, e ele não tem força para conhecer este Deus. O que eu pude fazer é orar, é pedir aquele que pode fazer. Verdade, Senhor. Pedir, Senhor, que essas palavras a qual eu trouxe aqui, toquem no coração, soleve ao coração, para que haja uma transformação de dentro para fora. Para que essas pessoas conheçam a verdade. Isso, irmão, nós devemos entender, irmãos, que nós fomos chamados por Deus agora para expressar ao Senhor. A nossa vida ser uma inclinação para Deus.
Você foi chamado. Deus te chamou. Você não está aqui à toa. Eu vou ali porque eu gosto dali. Não. Você está aqui porque Deus lhe chamou. Glória a Deus. Então nós devemos ter a mentalidade que agora devemos andar correto. Devemos andar se santificando. Nós não somos melhor do que ninguém não, irmãos. A santidade não é ser melhor do que ninguém não. É você se separar daquilo que desagrada a Deus. Essa é a santidade. Deus não aceita isso, eu não quero isso. Não tenho um acordo com isso. Porque eu sirvo ao Deus vivo. Então nós devemos entender que agora o Senhor nos chamou para sermos homens e mulheres de Deus e a nossa vida inclinar perdidos para a salvação. Devemos ter essa mentalidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.